Vamos, irmãos, falar sobre política nesta noite, veja só, mas segundo a Bíblia, tá certo? Segundo a Escritura. Vamos abrir em Romanos 13 e nós vamos falar sobre como o cristão deve pensar a política à luz da Bíblia. Então hoje nós vamos trazer um tema que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Primeiramente, no dia do Senhor, a gente ouve a instrução do Senhor. Mas num dia que teve eleição, que tal pensarmos política à luz da Escritura? Que tal pensarmos a relação do cristão com as autoridades, a relação do cristão com o Estado? Como deve ser a mentalidade do cristão em relação à política? A Bíblia, irmãos, não nos deixa ignorante quanto a uma consciência política. Nós nos convertemos, nós não podemos dizer assim: eu não quero saber de política, esse negócio de política não é de nada, estou completamente fora disso, e demonizarmos a política, né? E nos esquivarmos dos nossos compromissos enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto cristão que ora pelas autoridades, amém? Vamos aproveitar nesse momento e ver o que o Senhor tem a nos dizer nesse texto aqui de Romanos, capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, Romanos, depois de Atos, vem os Evangelhos, Atos, Romanos, capítulo 13. A paz do Senhor Jesus aos nossos visitantes, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 7, amém? Romanos 13, eu aguardo você abrir aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Vamos pensar e meditar na palavra do Senhor aqui, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Homens 13, do 1 ao 7, vejamos aqui as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele, Deus, instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar e praticar o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E o versículo final, que é o 7, diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra, e que o Senhor venha nos ajudar nesta noite a compreendermos a mente de Cristo em relação a uma boa compreensão do cristão diante da esfera civil, da esfera social, da esfera política, da esfera diante das autoridades. Ó Deus, hoje mesmo vivemos um momento de eleição, ó Deus amado, e de compromisso com a cidade. O que requer do cristão em meio
a política que vivemos hoje. Senhor, dá-nos luz, dá-nos entendimento e engajamento cristão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar de política hoje é algo bem difícil, não é verdade? Falar de política hoje é algo bem complicado, por conta do quê? Das ideologias partidárias, né? Alguém já discutiu política aqui com alguém? Discordou, concordou e por aí vai? Hoje é um campo que está muito ferrenho, gera briga, gera revolta, não aceitação, a polaridade está exposta na nossa nação, não é verdade, irmãos? E nós precisamos pensar biblicamente estas questões. Hoje nós tivemos decisões políticas. Eu não sei em quem você votou, mas digamos que metade votou em um e metade votou em outro. Só um vai ganhar. E se em quem eu não votei ganhou, que compromisso que eu tenho com esse? Descer a lenha, né? Criticar. Orar, é o que a Bíblia ensina. Orar pelas autoridades, por respeito àquele cargo. Ele pratica a gestão de uma nação, ou de um município, ou de um estado. Então, biblicamente, a consciência política do cristão é em respeito à posição que o indivíduo ocupa, independente se eu votei nele ou não, se eu concordo com ele ou não, é orar por ele como cristão. Isso faz parte de uma consciência política do Filho de Deus. Aliás, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui em Romanos 13, se a gente volta um capítulo atrás, Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo. É um versículo bem conhecido. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Nós precisamos, quando a gente se converte, a gente precisa entender todas as coisas de um jeito bíblico. E isso acontece quando você se converteu, o seu pensamento, ele se renovou. Por que ele se renovou? Porque você foi conhecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi renovando o quê? O seu entendimento. Amém? Então, irmãos, nós não podemos pensar política como mundano. Nós devemos pensar política como alguém que tem a mente renovada pela palavra do Senhor. Aliás, esse é o propósito do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 13, de que aqueles cristãos pensem política à luz, não à luz da cultura, mas à luz da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, o capítulo 13 estabelece princípios para pensarmos a nossa relação com a política, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com as autoridades, que são relações que não devem ser mundanas, não devem ser carnais, mas devem ser cristãs. E como pensar e praticar política de maneira cristã? Irmãos, quando Paulo escreve Romanos, Paulo está escrevendo, irmãos, para cristãos romanos, judeus também, que haviam se convertido, estavam em Roma. Roma era uma cidade pagã, imperadores pagãos, a perseguição ainda não estava ferrenha, com toda a sua força, mas fato é, imperadores romanos não eram cristãos. Aliás, naquela época, o romanismo, o Império Romano, até aceitava a liberdade da religiosidade dos judeus, do judaísmo.
Mas o cristianismo para o Império Romano, irmãos, era uma seita. Então assim, cristãos que se convertiam, eles rompiam com o judaísmo. Rompia com o judaísmo, começava a fazer parte de uma seita. Qual era o nome dessa seita? Cristianismo. E o cristianismo era um perigo na visão dos romanos, porque era muita conversão. Uma hora poderia haver uma revolução de cristãos contra Roma. E não é à toa que décadas depois começa uma perseguição ferrenha, a ponto de haver até leis políticas dizendo que César era Deus e que César deveria ser adorado, e que quem não adorasse César poderia ser punido até com a sua morte. Então, irmãos, diante disso, os cristãos poderiam pensar assim: eu sou crente, eu não tenho nada a ver com o Estado, eu não tenho nada a ver com Roma, eu não tenho nada a ver com as leis desta vida, meu negócio é o céu. Paulo fala: não é assim não. Não. Estejam sujeitos às autoridades, porque elas são ministros de Deus para o seu bem. Percebam, irmãos, talvez sejam palavras novas aqui que a gente vai aprender. Conteúdo novo aqui que nós vamos aprender, que nós vamos ouvir. Mas fato é, irmãos, que em nosso tempo, um tempo completamente absorvido pelo espírito da nossa época, de revolta, de tumulto, de revolução, de anarquia, irmãos, cada vez mais criticamos instituições, não é verdade? Criticamos instituições, falamos mal de políticos, não oramos por eles. Em quem você votou? Você ora por quem você vota? Você ora pelo prefeito que você votou? Ou pelo que não votou, mas que está no cargo? Porque esse é o dever do cristão, irmãos. Orar, como o presbítero Ismael, como o nosso irmão Ismael que pregou alguns domingos atrás, o nosso compromisso de orar por todos os homens. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas hoje afirmam que uma atitude boa é se rebelar contra as autoridades, é difamar as autoridades, e cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Paulo refuta essa ideia dizendo: não, você pensa que é porque você é crente, você pode começar a falar mal de tudo que o Império Romano faz? Não. O Império Romano tem leis boas, que protegem o cidadão, que se tem um criminoso é punido, e se tem alguém que é justo, ele é defendido. E aí Paulo deixa claro aqui, irmãos, lições importantes em relação a como pensarmos política. Paulo refuta ideias revolucionistas, explicando-nos motivos pelo qual o cristão deve se sujeitar às leis do Estado e ter uma mente cristã renovada pela palavra de Deus. Agora, por que nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus diz em relação à política? Primeira lição, irmãos, é por causa do nosso próprio Deus. É porque tem alguém que nos julga. Por causa de alguém, irmãos, que é o Senhor e que olha as nossas ações. E o próprio Deus, irmãos, diz aqui no versículo 2, os que resistem à autoridade traz sobre si mesmo condenação. Olha só, por que nós devemos obedecer às autoridades?
para não nos insurgirmos, não nos revoltarmos contra os ministros de Deus que existem para o nosso bem. Irmãos, é importante a gente entender que foi Deus quem estabeleceu governos no mundo. Ele é o governador por excelência. Ele é o Senhor governador do universo, mas Ele mesmo estabeleceu os governos no mundo. Aliás, na criação mesmo, nós vemos Deus criando Adão e Eva e dando a Adão e Eva governo, domínio sobre a criação. Ou seja, algo institucionalizado por Deus. Deus institucionaliza a autoridade. Irmãos, essas conversinhas aí, a gente é contra instituição, a gente é contra esse negócio de autoridade. Isso é revolta com Deus. Isso aí é fruto de corações pecaminosos. Deus é quem institucionalizou governo. Isso, há nele mesmo isso. Deus é quem institucionalizou a autoridade, porque isso reside nele. E quando ele fez Adão e Eva, ele disse: tenham domínio, exerçam governo na criação. Agora, isso não significa, irmãos, a Bíblia está falando aqui que as autoridades do mundo são ministros de Deus. Quer dizer então que um presidente cria uma lei não cristã, uma nação cria uma lei absurda, e a gente vai ter que obedecer isso porque é ministro de Deus? Calma lá. Leis anticristãs, é evidente que não vai agradar a Deus. Quando a Bíblia diz isso aqui, irmãos, não significa que Deus seja responsável pelo pecado de tiranos, de governos maus, de governos corruptos, inclinados por ideologias anticristãs. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, irmãos, é que a autoridade de governar, ela vem de Deus. Se isso é feito de forma má, Deus vai julgar. Se isso é feito de forma boa, há louvor. Se isso é feito de forma má, o Senhor julgará, e nós confiamos no julgamento do Senhor, amém, irmãos? Portanto, isso vem de Deus, vem de um Deus que governa. Aliás, irmãos, na Bíblia, foi Deus quem institucionalizou governos. Deus institucionalizou pais e filhos sobre marido e mulher, sobre senhores, sobre os filhos. Quem institucionalizou isso? Deus. Não foi cultura, não foi sociedade. É a Bíblia que explica isso. Deus estabeleceu assim. Portanto, da mesma forma, governos, Deus estabeleceu. A gente vê isso lá em Gênesis 9. Deus institucionalizou governos, Deus institucionalizou a igreja, submissa ao governo de Cristo. E o que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, é que resistir à lei é o mesmo que resistir a Deus. Esse Deus que instituiu o governo no mundo para nos proteger, para o nosso bem. Então, irmãos, quando a Bíblia diz: os que resistem à autoridade traz sobre si mesmo condenação, isso é o juízo do Senhor através do castigo que vem através das autoridades. Porque, irmãos, tem leis que, se a gente não está cumprindo, a gente fica com medo dela, não é? Opa, estou fora.
A gente fica com medo da blitz, né? Se não está habilitado, se o carro não está em ordem. A gente fica com medo da polícia Federal, se está fazendo coisa errada. A gente fica com medo da fiscalização da prefeitura. Se vir aqui na minha loja, você... Quando a gente está fora da lei, a gente fica com medo da lei. Agora, quando a gente obedece à lei, a gente fica em paz. Amém, irmãos? Então, o que a Bíblia diz? Que a lei, ela é, o Estado, as autoridades, são ministros de Deus. E foi Deus que estabeleceu, irmãos, governos humanos. Irmãos, pós-queda, nesse mundo de pecado, onde todos nós somos pecadores, o que se faz urgentemente necessário é a autoridade sobre nós. São governos sobre nós. Porque, irmãos, num mundo perverso, os governos funcionam como que um freio para o bem moral, social da sociedade. Amém? Aonde, tendo crime, tem a punição. Aonde fazendo a coisa certa, parabéns, não tem punição, está tudo em ordem. Então as leis, o Estado, as autoridades funcionam, por isso que a Bíblia diz que as leis funcionam como que ministros de Deus. Deus instituiu o governo humano para recompensar o bom, para punir o mal e reprimir o pecado em um mundo caído. E é interessante que a gente vai ver que praticamente no mundo todo, se você matar, tem punição. Não é verdade? Porque você tirou vida. De onde vem isso? Vem da Bíblia. Vem da Bíblia isso. Então, irmãos, o papel do Estado é uma sombra muito imperfeita, porque os políticos são imperfeitos. Não precisamos nem elucidar isso. O papel do Estado é uma sombra muito imperfeita daquilo que o governante do universo vai fazer no juízo final. Porque, irmãos, se há coisas erradas e a gente pratica um crime, não vai vir a polícia. Pode ser que a gente seja preso, pratique um crime, se enquadre em algum código penal, você vai sofrer as consequências. Então o governo, de alguma forma, ele separa o mal dos bons. Irmãos, quem é que vai separar o mal dos bons? Com um governo santo, justo e perfeito? Jesus. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vai separar os justos dos injustos. Ele vai separar os maus dos bons. Ele vai separar o joio do trigo. E será um governo justo. E é o Senhor que fará isso. Agora é evidente, irmãos, pastor, se as autoridades, se o Estado é ministro de Deus, então para a gente ter uma mente cristã, a gente precisa concordar com tudo? Não. Respeite o cargo, a autoridade que o indivíduo ocupa. Agora, não somos obrigados a concordar com tudo, de forma alguma. Amém, irmãos? Se a gente, meia hora de conversa política entre nós aqui após o culto, vai ter discordância de uma coisa ou outra. É natural. Mas a questão é, podemos discordar da ideologia de um governante. Podemos discordar do caráter de um governante. Mas devemos respeitar o cargo que ele ocupa e orar por ele. Se a gente votou nele ou não.
se é quem a gente gosta ou não. Em outras palavras, o que Paulo e toda a Escritura nos ensina é: ore pelo imperador romano. E os cristãos poderiam pensar: mas como? Ele quer que a gente reconheça ele como Deus. E é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: sabe o quê? Não reconheça como Deus, mas ore por ele e respeite o cargo que ele ocupa. Irmãos, isso é mentalidade cristã. Renovar a mente pela palavra do Senhor é entender estas questões aqui, política à luz da Bíblia. Portanto, irmãos, podemos discordar de muitas coisas, mas devemos respeitar a pessoa que ocupa o cargo, porque aquele cargo é ministro de Deus. Para dar parabéns para o que faz o certo e para punir o que faz o errado. Não importa se é de esquerda, se de direita, se de centro, se de cima, se de baixo, se seja lá o que for. Amém, irmãos? Devemos orar. Como crente, irmãos, a gente tem que orar por quem a gente gosta e por quem a gente não gosta. Ocupou o cargo, vamos orar. Vamos orar. Amém, irmãos? E se o governante não for cristão? Ore do mesmo jeito. E se um governante não é cristão, mesmo assim é um ministro de Deus? Sim, mesmo assim é um ministro de Deus. Porque foi Deus que estabeleceu e institucionalizou a autoridade governamental do Estado. Portanto, irmãos, o cristão deve se sujeitar às leis do Estado e ter uma mentalidade política cristã. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui é: por que eu devo pensar política à luz da Bíblia? Porque tem um Deus que nos julga. E, em segundo lugar, por causa da nossa consciência. Os versículos 5 ao 7 vai dizer: é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por um dever de consciência. Consciência cristã. Consciência bíblica. Portanto, irmãos, qualquer cidadão pode obedecer à lei. E tem muitos que obedecem à lei, por quê? Por medo. Medo do quê? Do castigo. Porque se não tivesse a lei ali falando, ele ia: se não tivesse essa lei aqui, que já é um crime, se não tivesse essa lei eu faria. Não tem isso. Só não vou fazer isso porque é proibido. Senão eu ia fazer. Muitos cidadãos obedecem à lei por medo da consequência que virá. Muitos obedecem à lei com medo e com raiva. Paga imposto com raiva, não é verdade? Paga o IPTU, a taxa do lixo, o imposto do carro com raiva. Que absurdo, olha aqui minha rua, é assim, eu tenho que pagar isso aqui. Não é assim? Agora, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que obedecer, pagar, honrar, respeitar, por uma questão de consciência. Eu sou um cristão. Eu sou um filho de Deus. Eu preciso dar o exemplo. Porque, irmãos, se a gente for viver a vida igual os mundanos, difamando a autoridade, só criticando, irmãos, fazendo tanta coisa igualzinho alguém que não conhece o Senhor, que diferença vai ter, irmãos? Agora, pastor, quer dizer que o crente então tem que ter uma obediência cega?
De forma alguma. E a Bíblia vai nos ensinar isso. A obediência ao Estado não é cega para um cristão. É evidente que se o Estado interferir na liberdade do cristão, a Bíblia vai dizer: importa agradar a quem? A Deus, do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29, deram uma surra lá nos apóstolos, falaram: não fala mais desse nome aqui. Eles disseram: como é que a gente não vai mais falar do nome dele aqui? A gente não vai obedecer isso não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Estado quis interferir na autoridade da igreja. Existem duas autoridades. Tem a autoridade estatal do governo e tem a autoridade da igreja. Cada uma vive o seu ambiente de autoridade. Amém? Então, meus irmãos, a obediência cristã, ela não é cega. Quando se promulgam leis que são contrárias à lei de Deus, a desobediência, irmãos, olha o que eu vou dizer. Se inventam uma lei contrária à lei de Deus, a desobediência civil é um dever da igreja. Amém? Se o Estado, se o governo criar uma lei, e essa lei for contra a Escritura, para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vamos desobedecer essa lei civil, porque antes importa agradar a Deus do que aos homens. Pastor, e a gente vai sofrer as consequências? Vamos. O cristão vai. Quando o faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem os meninos recém-nascidos, foi lei. Matem todos os meninos recém-nascidos. As parteiras ficaram com medo. Com medo não, as parteiras temeram ao Senhor, não obedeceram o rei do Egito, deixaram viver os meninos. Por que as parteiras não mataram os meninos? Porque entenderam que a lei de Deus é maior. Amém, irmãos? Vocês lembram quando o rei Nabucodonosor lança um edito, segundo o qual todos os seus súditos deveriam prostrar e adorar a imagem de ouro? Sadraque, Mesaque e Abidnego recusaram o culto a um falso Deus. Antes importa obedecer a Deus do que a uma lei civil contra a lei de Deus. Foi o que eles fizeram. E o que aconteceu com eles? Foram para onde? Foram para a fornalha. Foram perseguidos por serem cristãos. E não é novidade nenhuma, irmãos, que nós estamos nos últimos tempos e que podem ver leis anticristãs, aonde o cristão que se posicionar, ele vai ser, talvez, enquadrado legalmente em algum crime. Que mundo estamos? Mas é os últimos tempos. Vocês lembram também na Bíblia quando o rei Dário decretou que durante 30 dias ninguém podia orar, falar com Deus nenhum. E aí Daniel falou assim: o quê? Eu vou ficar 30 dias sem orar ao meu Senhor? De jeito nenhum. Daniel se recusou a obedecer. Para onde Daniel foi? Para a cova dos leões. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pastor, foi uma oposição ao governo, foi uma revolução, foi uma rebeldia. Irmãos, em cada caso desses,
O propósito foi demonstrar submissão a Deus e não oposição ao governo. Agora, infelizmente, pode haver situações aonde obedecer a Deus vai apontar para a oposição a governo, como consequência. Amém? Pode acontecer conosco isso hoje? Pode acontecer. Então, irmãos, como diz John Stott, nós devemos submeter-nos à autoridade que Deus conferiu ao Estado. Esta, porém, foi dada com propósitos específicos e não totalitários. O governo é um ministro de Deus, mas com propósito específico: punir o mal, premiar o bom, não em questões totalitárias. Afinal de contas, irmãos, o Evangelho, ele é inimigo da tirania. O Evangelho, ele é inimigo também da anarquia, tanto de uma coisa quanto de outra. Portanto, devemos reconhecer que existe a autoridade do Estado e existe a autoridade da igreja, onde o melhor caminho é o respeito às autoridades. Amém? Nem a igreja controla o Estado, nem o Estado controla a igreja, que foram já grandes problemas que a gente vê na história da igreja, estas coisas acontecendo. Mas aí, irmãos, quando chegamos no versículo 7, Paulo diz: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, a Bíblia diz que um cristão, ele tem que pagar os seus impostos. Amém, irmãos? Imposto de renda, IPTU, documento da moto, do carro, taxas, taxa do lixo, taxa do não sei o quê. Mas pagar também, sabe o que, irmãos? Respeito e honra. Respeito aqui, irmãos. A gente vive no mundo das fake news, não é verdade? Como pode haver respeito hoje em dia, irmãos, com tanta falsa notícia, né? Tanta acusação, é tanta coisa. Irmãos, talvez a gente vive uma crise de respeito às autoridades. E de honra, porque, irmãos, quando a Bíblia fala aqui respeito às autoridades, irmãos, isso aqui é respeito ao funcionalismo público. Irmãos, quem respeita e honra um funcionário público? Você vê os efeitos do pecado na sociedade? Ou qual de nós como cidadão respeita funcionário público e diante desse estado caído e pecaminoso, os funcionários públicos respeitam os cidadãos? Por quê? A mão dupla, né? Mas o que a Bíblia diz? A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Portanto, irmãos, quem presta serviço ao Estado, como legislador, funcionário público, magistrado, policial, assistente social, irmãos, estes merecem, a Bíblia diz, respeito da parte do cristão. Amém? Nós, como filhos de Deus, devemos respeitar. Essa é a vontade do Senhor, irmãos, que nós precisamos ouvir para desenvolvermos esse desafio de uma mentalidade política, porque eles são ministros de Deus. Irmãos, e essa palavrinha que a gente lê aqui em Romanos 13, ministros de Deus, ministro aqui, sabe qual é a palavrinha, irmãos? Diáconos. São servidores de Deus para o bem da sociedade.
Portanto, irmãos, se a gente não paga um imposto, a gente demonstra desrespeito com a lei, desrespeito com as autoridades, desrespeito para com o Senhor. E essa falta de consideração vai gerar inevitavelmente, irmãos, um ataque à consciência do cristão. Amém? Porque você vai saber, eu estou desobedecendo, eu não paguei, e eu não vou pagar, e eu não vou fazer, mas eu sou crente. Ô Jesus, e agora? Tem misericórdia, me perdoa. A consciência mexe, não mexe? Quando a gente está errado. Então, irmãos, a gente pode não concordar com muitas coisas erradas, como o dinheiro é administrado, como a gestão é feita ou mal feita, mas isso não é um convite, irmãos. À luz da Escritura, não há um convite para a revolta e a desobediência. O que Jesus ensinou para o crente? Dai a César o que é de César, dai ao Estado o que é do Estado, dai ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus. Porque tem a autoridade do Estado e tem a autoridade do Senhor da igreja. Amém, irmãos? Portanto, devemos entender, irmãos, que devemos, nós, Igreja do Senhor, se todo cristão fosse um exemplo, a gente ajudaria muito a nossa cidade. A gente ajudaria muito o nosso país. Se tivermos uma consciência cristã, politicamente falando. Pela Bíblia, irmãos, a gente não está autorizado a fazer lei com as próprias mãos. Pela Bíblia, pela palavra do Senhor, nós não estamos autorizados a revoltas, a anarquias. Lutar por direitos? Tudo bem. Lutar por direitos é uma coisa. Agora, revoluções e anarquias, irmãos, devemos entender que Deus nos chama para uma cidadania com uma consciência bíblica, cristã. Não no meu padrão de justiça, mas no padrão de justiça de Deus, da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Segundo a palavra do Senhor. Portanto, precisamos pensar: quantas coisas você acha injusta na nossa cidade, no nosso estado ou no nosso país? A questão é: você tem orado por aquilo que você acha injusto? Pense nisso. Precisamos orar. Amém, irmãos? O governo, ele tem obrigações positivas e negativas. Ou seja, quais são funções positivas? Justiça social, cuidar do necessitado, fazer o bem. E tem a justiça negativa, punir o errado, o criminoso, e por aí vai. Devemos orar, irmãos, para que os nossos governantes atuem nessas duas áreas sem corrupção, com sabedoria, com equilíbrio, punindo o mal, mas dando parabéns para o bem. Amém? Vemos isso? Vivemos no mundo ideal? Evidente que não, irmãos. É por isso que a gente tem que orar e clamar muito a graça do Senhor. Amém? Em último lugar, irmãos, quando a gente fala de política, a gente é tão pronto para as críticas. Mas nós devemos pensar, irmãos, quais áreas do nosso comportamento não é de um cristão? Em nossa relação com as autoridades, em nossa relação com o Estado, qual atitude nossa não é de um filho de Deus?
precisamos nos avaliar. Amém, irmãos? Precisamos pensar: qual área da vida cristã você anda fora da lei? Aonde na sua vida social você tem medo de fiscalização, por estar errado conscientemente? Nós podemos dar passos para organizar a nossa vida política, a nossa vida social, orando, reconhecendo o nosso erro, confessando o nosso pecado a Deus e pedindo ao Senhor graça para ajustar o que você sabe que fere a consciência, para ajustar aquilo que você tem medo que, eita, se chegar a autoridade e me pegar, eu estou frito. Não é verdade? Portanto, irmãos, vale a pena dizer que Cristo, Ele é auxílio para as nossas pecaminosidades éticas. Aquilo que a gente faz de errado, que é antiético e que é pecaminoso, Cristo é o Redentor nessas áreas, irmãos, nas nossas vidas. E uma consciência cristã, certamente o Senhor será conosco para nos ajudar, irmãos, em coisas que a gente sabe que estamos errados. Portanto, irmãos, todos nós queremos uma cidade melhor, não queremos? Irmãos, eu assisti muitos momentos aí dos políticos, e vocês viram que os dois aí, né, da semana, vocês viram o que eles prometeram, irmãos? Eu pensei assim: meu Deus, não precisa nem de nova terra, porque a restauração, a redenção, né? E um deles usou assim: João Pessoa será redimida. Falei, pronto, para que nova terra? Irmãos, e isso seduz o povo, porque nós temos anseio, a gente tem desejo por uma terra justa, a gente tem desejo de problemas resolvidos. E quando os marqueteiros políticos, irmãos, vêm com essas propostas, é porque estes sabem o que está no nosso coração. A gente quer uma cidade redimida. Mas deixa eu dizer, isso nunca vai acontecer. Porque, irmãos, o nosso anseio é por uma redenção de uma nova terra que ainda virá, onde será um governo justo, com leis justas, sem mentira, sem corrupção. Esse é o governo de Cristo, onde nós habitaremos eternamente, em novos céus e nova terra. Mas, irmãos, o cidadão anseia por uma cidade melhor. E para nós cristãos, falar em cidade melhor não está no prefeito que foi eleito hoje, irmãos, mas está no governante do universo, que tem o mundo em suas mãos. Ele nos dará uma terra boa, uma cidade governada por Ele mesmo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós cristãos sejamos conscientes à luz da Bíblia, nos submetendo à autoridade do Estado, honrando seus representantes, pagando os nossos impostos, orando pelo bem-estar do povo e, como igreja, nos colocando à disposição das autoridades como exemplos daquilo que é correto, justo e dentro da lei. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a pensar política à luz da Bíblia.
Amém, irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, te louvamos por tua graça, te louvamos por tua fidelidade. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Ajuda-nos, ensina-nos, a ti confessamos os nossos pecados. Nos ensine a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Ajuda-nos em nossas crises éticas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, e redime as áreas caídas da nossa vida, e que tenhamos uma consciência cristã à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.